Mesmo você estando no centro da vontade de Deus, acontecem algumas dificuldades na sua vida? Você ainda passa por algumas dificuldades? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar o porquê dessas dificuldades acontecem na sua vida. Antes do vídeo começar, deixa eu me apresentar, né? Eu me chamo Wellington Monteiro, seja muito bem-vindo ao meu canal. Já te convido logo, se você não é inscrito, para você se inscrever no meu canal, para você curtir o vídeo e, se te agradar, compartilhar também, tá bom? Então, vamos para o conteúdo. E hoje nós iremos abordar um pouquinho, né, falar um pouquinho sobre Marcos 4,35, que fala sobre a tempestade, né, que Jesus acalmou. E como eu fiz uma pergunta no começo, por que a gente tem dificuldade, mesmo quando nós estamos seguindo a ordem de Jesus, mesmo a gente sendo cristão, por que algumas dificuldades acontecem na nossa vida, né? Que o primeiro ponto que eu queria abordar é: seguir a direção do Senhor não nos isenta das dificuldades. Mesmo estando no centro da vontade de Deus, ainda enfrentamos tempestades. Por quê? Porque essas dificuldades, essas tempestades, é que moldam o nosso caráter, sabe? Essas dificuldades que nos mostram o que a gente precisa mudar, o que a gente está errando, nos ensina também a confiar em Deus, nos ensina a adquirir mais intimidade, buscar mais a presença dele, né? E não é porque a gente está obedecendo a ordem de Deus que não vão ter problemas, sabe? Deus não dá nada de mão beijada pra gente. Não é porque Jesus morreu na cruz, nos deu direito à salvação, que o véu do templo foi rasgado, que hoje nós temos livre acesso, né, ao Pai, que tudo é sem sacrifício nenhum, sem esforço nenhum. É só a gente pedir que vai acontecer. Não é bem assim. E o segundo ponto que eu anotei aqui é: Jesus só acalmou a tempestade quando lhe deram espaço para agir. Mesmo Jesus estando no barco, os discípulos precisaram recorrer a ele. E isso nos leva a algumas perguntas. Primeira, em qual posição Jesus está no seu barco? Segunda, ele é apenas um passageiro ou capitão? Terceira, ele está no leme ou apenas na polpa do barco? Muitas das vezes queremos que Jesus esteja presente, mas não queremos entregar o controle a ele. Jesus estava ali no barco, a tempestade rolando, mas ele só acalmou a tempestade na hora que foi lhe dada autoridade, na hora que os discípulos lembraram dele. Sabe, muitas das vezes a gente até segue a ordem de Jesus. Jesus manda a gente para a direita, a gente vai para a direita. Só que a gente pega Jesus, acha que só porque obedeceu aquela primeira ordem, ele não tem mais serventia ali. Nada mais deve ser consultado a ele, sabe? E a gente acaba deixando Jesus como qualquer um no nosso barco, como um passageiro comum. Às vezes a gente deixa ele lá na parte de trás do barco, sabe? Enquanto a gente está com o leme na mão. Velho, Jesus ele tem que ser o nosso capitão, sabe? Nós somos o imediato ali guiando o leme, mas Jesus tem que estar do nosso lado como capitão. A todo tempo, ó, é para cá, é para lá. A todo tempo Jesus tem que ser consultado, sabe? Porque com certeza ali naquela hora, os discípulos, na hora que estavam navegando, com certeza veio aquele pensamento, tipo assim: caraca, eu já faço isso aqui desde sempre. Eu nasci no mar, eu nasci pescando. Então eles confiaram neles mesmos, sabe? Mesmo eles seguindo as ordens de Jesus, mas por eles estarem no meio de conforto deles, num ambiente que eles já estavam acostumados a estar, eles acharam que não precisavam mais das orientações de Jesus. Portanto que ele só foi lembrado quando o barco estava indo a pique, ou seja, nas últimas, quando o barco estava afundando, que Jesus foi lembrado. Então, em qual momento a gente tem lembrado de Jesus, né, nas nossas dificuldades? Tipo assim, na pior parte da dificuldade mesmo, quando a gente não tem mais para onde ir e o barco literalmente está afundando e a gente só tem lembrado de Jesus nessa hora? Será que não seria melhor se a gente procurasse lembrar de Jesus a todo instante? Sabe, antes dos problemas acontecerem? Terceiro ponto. Em no versículo 39 e 40, diz assim, né? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Quando Jesus está no barco, ele nos dá autoridade para enfrentar a tempestade. Ou seja, aqui Jesus acalmou a tempestade, mas logo à frente, né, no próximo versículo, ele dá um esporro nos discípulos, né?
perguntam cadê a fé deles. Falam que eles são homens de pouca fé. E algumas tempestades na nossa vida podem ser doença, desemprego, ansiedade, depressão, problemas conjugais e crises emocionais. A presença de Jesus não impede a tempestade, mas garante que não afundemos. Sabe, voltando no que eu falei no começo, nós não estamos livres da tempestade. Todos nós estamos sujeitos a passar tempestade na nossa vida. Todos, ninguém está isento de passar tempestade nenhuma. Quando estamos com Jesus no barco, Ele nos dá autoridade, sabe? Não é para a gente temer. Às vezes, é claro, as ondas, né, batem muito forte. Às vezes o mar está muito agitado e a gente fica preocupado, acaba batendo um sentimento de medo, né? O nosso lado humano acaba falando um pouco mais alto. Mas, velho, se Jesus está no seu barco, não precisa ter medo. A tempestade não vai te afundar. E faça uso da autoridade que Ele te deu. Se levanta, erga a mão, repreende. Seja qual for a tempestade, seja como eu falei aqui, doença, desemprego, ansiedade, depressão, problemas conjugais, crises emocionais, espirituais, entre outras. Velho, levanta a sua mão, usa a autoridade que o Senhor te deu, usa a sua fé. Quarto e último ponto. Não existe tempestade que o Senhor não possa acalmar. Não importa o tamanho do vento ou das ondas, basta termos fé e cremos no nome de Jesus. Aquilo que para nós parece o fim, para Deus é apenas mais uma oportunidade de manifestar o seu poder. Velho, olha que incrível! Olha que incrível! Usa essa tempestade, usa essa dificuldade que está acontecendo na sua vida. Digo por mim também, eu estava passando por algumas tempestades, por algumas dificuldades. E a fé que eu tenho em Jesus, sabe, foi o que me fez levantar e repreender a tempestade. Para o meu barco não é pique. Então, velho, levanta sua mão. Creia que o Senhor, Ele pode acabar, Ele pode acalmar com qualquer tempestade. Não tem, parece meio clichê isso, velho, não tem tempestade impossível para o Senhor. Não existe qualquer tempestade, desde que você recorra a Ele e dê autoridade a Ele, velho, Ele acalma qualquer tempestade. Se Jesus está no barco, você pode descansar. O mesmo Deus que permite a tempestade é o Deus que também traz abundância. Velho, só olha para o lado. Tá fazendo tudo certo? Tá seguindo a orientação de Deus? Veio uma tempestade? Velho, relaxa que essa tempestade não vai acabar contigo. Essa tempestade não é para te afundar, essa tempestade não é para sua destruição, essa tempestade é para a honra e glória do nome de Deus. Agora, se você está passando por uma tempestade, que você está longe das ordens de Deus, uma tempestade que você mesmo criou, eu te recomendo a você resolver esse problema o mais rápido possível, sabe? E mesmo assim, mesmo sendo você, peça orientação a Deus, que com certeza Ele vai te dar a orientação para você resolver essa tempestade. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Tá sendo um pouco desafiador para mim, cenário diferente, né? Vim aqui na praia literalmente para gravar esse vídeo. Tem bastante gente passando aqui do meu outro lado. Isso tá me deixando um pouquinho nervoso, né? Um pouquinho com vergonha, mas eu vou me acostumar. Trouxe minha colinha para mim não me perder. Eu tenho um pouquinho de dificuldade com os pontos, acaba às vezes saindo um pouco fora, então eu trouxe a minha colinha aqui e vou trazer vídeos assim com a colinha. Mas é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. E se ainda não curtiram, se ainda não compartilharam, aproveita, curte, compartilha, vai lá, se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima. E deixa comentário aqui para ideia de próximos vídeos. E se vocês gostaram também desse cenário. Até mais.